tudo bem? Eu me chamo Vitória Lene, sou uma aluna do curso de Letras Português da UNP e faço parte deste projeto do ensino de literatura contemporânea, cujo objetivo é contribuir de maneira significativa no processo de ensino-aprendizado de vocês a respeito desse tema, a literatura contemporânea, com mais enfoque na escritora Cora Coralina. Eu busco, através desse vídeo, esclarecer algumas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos partir pro vídeo. Vamos dar continuidade, na verdade. Mas afinal, gente, o que é literatura? Porque a gente sempre trabalha, né? Literatura barroca, literatura romântica, literatura pós-moderna, enfim. Mas é bom a gente começar do início. O que é literatura? Porque muitas pessoas, quando pensam em literatura, elas já associam aqueles textos rebuscados, a poesia, é uma poesia difícil, ou até fácil, é uma poesia, ou é aquela poesia que eu não consigo compreender. Talvez até a gente saiba, mas não consegue compreender. Dentre tantas outras definições que estão associadas a algo mais rebuscado, algo mais estético. É uma literatura, uma leitura, um tipo de texto mais formal. Mas vamos ver. De acordo com o dicionário, o uso estético, de acordo com o dicionário, a definição de literatura pode ser entendida como o uso estético da linguagem escrita, arte literária, ou conjunto das obras literárias de reconhecimento, o conjunto das obras literárias de reconhecido valor estético, pertencente a um país, época, gênero, etc. Dentre tantas outras definições que podemos encontrar. Mas podemos definir como sendo um conjunto de arte, escrita, pensamentos, expressões de um determinado povo, numa determinada época, buscando o quê? Buscando fazer com que o espectador ele consiga refletir acerca desse conhecimento que está sendo dado a ele, acerca desta obra, e ele mesmo construa o seu próprio pensamento acerca daquilo, seja positivo ou não. Ou seja, o objetivo principal é que ao ser exposto uma obra a você, mesmo que ela parta das expressões do ponto de vista de uma crítica do próprio autor, o objetivo é que você leia e consiga construir seu próprio pensamento reflexivo acerca desse conteúdo. Vamos dar um exemplo simples. Vamos falar de um copo. Eu, Vitória, vou falar do meu copo que eu uso no trabalho. Aí eu vou falar eu tô pensando, eu uso esse copo para tantas coisas, ele é tão importante para mim. Se eu não tivesse o copo ali, eu não ia me lembrar de beber água. Então eu vou falar: ai, copo meu, copo maravilhoso, que sacia as minhas sedes. Eu estou dando o meu ponto de vista do meu copo. Ele é muito importante para mim, que eu utilizo ele para várias coisas. Se não fosse o copo, nem da água eu tomava. Só um exemplo, gente. Mas a pessoa que lê, ela vai ver aquilo, ela não precisa exatamente pensar no que eu pensei para falar desse objeto, mas sim ela vai ver este poema, esta poesia ou esta prosa, vai ver esta obra e ela vai tirar as próprias conclusões dela. Ela vai desenvolver um pensamento crítico, ela vai pensar: mas Vitória estava pensando em que quando eu estava falando disso? Eu acho que é assim. Cada pessoa que lê vai ter um entendimento diferente. Possa ser que tenha pensamentos iguais, mas o que eu quero dizer é isso, é que o autor ele busca falar de algo que faça você refletir. Não é que ele queira que você pense igual a ele, até porque cada autor ele vai ter algo atrás do que ele escreveu. Outro exemplo claro que a gente poderia falar, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas tem uma série na Netflix bem famosa que é chamada Anne Conway. Vamos falar um pouco sobre ela só para dar um exemplo. Tipo, eu vou trabalhar... O autor que foi escrever Anne, por exemplo, ele buscou trazer características das pessoas daquela época, expor os problemas daquela época, se situar na época em que se passava essa história, certo?
ele busca trazer os personagens com o tipo de oralidade, com as vestimentas, com tudo de acordo com aquela época, apresentando os problemas daquela época. Nós que iremos assistir, teremos um pensamento. A gente pode até pensar, o autor pensou nisso por conta disso, mas você vai ter o seu pensamento acerca daquilo. Você vai construir um próprio pensamento com base no pensamento que o autor trouxe para nós. Essa é a ideia em geral do ensino da literatura. E no nosso caso, que é a literatura contemporânea, o contemporâneo seria que refere-se àquilo que viveu, existiu naquele momento. Então, podemos definir literatura contemporânea como modo de arte, escrita, expressões, críticas sociais do agora, ou seja, essa maneira de pensar, de expor os sentimentos, essa maneira da escrita do agora. Valendo ressaltar que, embora estejamos na literatura contemporânea, as literaturas que antecederam não perderam-se todas as características. Por exemplo, saiu do modernismo para o pós-modernismo. Quer dizer que as características do modernismo foram todas anuladas? Não. A gente pode entender então como pode ser também como uma mescla, uma somativa das características das anteriores para o agora. Um exemplo claro é tipo assim, você tá num relacionamento que acabou, vocês terminaram o namoro, sofrimento e tudo mais, eu parto para um novo relacionamento. Mas, tipo, os erros que eu cometi anteriormente, eu posso até voltar a cometer, mas eu vou ter aquele meu pensamento sobre as coisas que deram errado no outro para fazer diferente, e algumas coisas boas eu também vou trazer, entendeu? A gente não deixa tudo para trás. Um momento da nossa vida você vai até se lembrar e tudo mais. Bom, um simples exemplo. Aí eu quero dizer para vocês assim, para a gente trabalhar uma obra, vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas não seria interessante se eu soubesse um pouco sobre o autor? Porque a gente sabe, se eu trabalhar duas obras desse mesmo autor, eu vou trazer algumas características semelhantes. Eu posso até entender um pouco mais acerca dessa obra se eu conhecer toda a trajetória do autor. Sendo assim, no próximo vídeo eu vou estar trazendo algumas obras de Cora Coralina, mas para que possamos entender, neste vídeo eu vou estar trazendo para vocês a biografia dela, pois ela surge como uma pessoa de grande importância para este momento de literatura contemporânea. Bom, vamos lá. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a nossa famosa Cora Coralina, ela nasceu no dia 20 de agosto de 1889. Ela perdeu o pai precocemente com apenas um mês de vida, e em relação aos seus estudos, ela cursou apenas os 4 primeiros anos escolares. E foi na adolescência que Ana começou a escrever e participar de ciclos literários. É importante saber que, mesmo estando envolvida com escrita e leitura desde cedo, a sua primeira obra, que é Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, foi lançado apenas quando ela tinha 76 anos de idade. E durante a maior parte de sua vida, Cora Coralina foi doceira. E alguns pontos que devem ser vistos é que foi com 19 anos, jovem, né, que ela criou e fez parte do jornal de poemas femininos A Rosa. E foi nesta época que ela passou a utilizar o seu pseudônimo Cora Coralina. Aí, no ano de 1907, ela assume a vice-presidência do Gabinete Literário Goiano. E, algum tempo depois, ela publica o seu conto Tragédia na Roça. Bom, ela tem uma longa trajetória também. E uma coisa pessoal da sua vida é que ela se casa com um advogado, tem 6 filhos, porém 2 deles morrem. E algum tempo depois do casamento, longo tempo, o marido dela morre no interior de São Paulo, onde foi uma cidade que ela foi morar, né? Saiu de Goiás para lá. E após o falecimento do seu marido, ela conhece o editor José Olímpio e passa a vender livros. E no ano de 1970, ela toma posse da cadeira número 5 da Academia Feminina de Letras de Goiás.
Já no ano de 81, recebe o troféu Jaburu através do Conselho Estadual de Cultura de Goiás. Cora Coralina, ela faleceu em Goiânia no dia 10 de abril de 1895, com 95 anos. Em 1985, com 95 anos de idade, vítima de pneumonia. E algumas características que a gente pode observar sobre a escrita dela é que Cora Coralina, ela trabalhava muito temas cotidianos, por isso que ela faz parte da literatura contemporânea também. Trabalhava temas cotidianos com uma linguagem mais simples, uma linguagem coloquial, e ela buscava valorizar a classe marginalizada, ou seja, ela não falava só da elite, ela falava também das pessoas próximas, das pessoas ao seu redor. E tem também como característica uma tradição oral, ou seja, trazia coisas da oralidade para a sua escrita. Bom, com isso eu quero agradecer a vocês que acompanharam o meu vídeo. Espero ter contribuído de maneira positiva e espero vocês no próximo vídeo para que possamos analisar algumas de suas obras. Obrigada e até o